Bom dia, Evaristo Pereira. Bom dia, Jonathan Cavalcante. Bom dia também aos ouvintes do programa Bate e Rebate da Rádio São Francisco. No plantão deste final de semana foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros em Anápolis o total de 53 ocorrências, das quais relataremos 2. A primeira ocorrência de natureza, incêndio em vegetação. Por volta das 13 horas do último sábado, a guarnição de combate a incêndio deslocou-se até a rodovia GO 222 na zona rural de Anápolis para combater incêndio em vegetação que consumia área de pastagem em uma fazenda. Atuando no combate direto às chamas, logramos êxito ao final desta ocorrência, em que o combate perdurou por mais de 4 horas. A segunda ocorrência de natureza, incêndio em veículo. Por volta das 4 horas de ontem, a guarnição de combate a incêndio deslocou-se até a rua Visconde de Itaúna, no setor central, para combater incêndio em um veículo de passeio estacionado em via pública. Fizemos o combate direto ao fogo e logo o incêndio foi extinto, felizmente não havendo vítimas. Antes de finalizar, vale citar pelo menos 2 dicas para evitar incêndio em vegetação, tendo esta preocupação principalmente por estarmos no período de seca em nossa região. Primeira dica: conheça sua propriedade rural. É muito importante conhecer bem a sua fazenda e a região do entorno. Qualquer sinal de fumaça deve ser visto como um alerta. Além disso, tenha sempre muito cuidado com as faíscas que saem de máquinas, caldeiras, fogos de artifícios e de bitucas de cigarros. Segunda dica: atenção proprietários rurais. As faixas de terra sem vegetação, chamadas também de aceiros, devem ter atenção redobrada nesta época do ano para evitar a propagação e até mesmo o próprio incêndio. Estas áreas deverão permanecer limpas. Após este breve relato, lembramos que o Corpo de Bombeiros Militar está à disposição de toda a população pelo telefone de emergência 193 e também em Anápolis através do nosso WhatsApp, aberto das 8 às 22 horas, 62-99993-0193. Concluímos nossa participação desejando uma ótima segunda-feira a todos. Ótima segunda-feira também ao senhor Sargento Queiroz, parabéns pelo trabalho, e a todos os integrantes do 3º Batalhão de Bombeiros Militar, uma ótima semana para vocês. A partir de agora, na São Francisco FM, ocorrências policiais. Os principais acontecimentos policiais de nossa cidade e região. Você confere tudo aqui. Ocorrências policiais com o repórter Jonathan Cavalcante. Hoje é segunda-feira, dia 25 de julho de 2022, começando mais uma semana e mais uma edição das ocorrências policiais. Desejando a você que nos acompanha, a toda a sua família, uma excelente semana. Gratidão por essa audiência qualificada. Jonathan Cavalcante. Final de semana movimentado na área policial em Anápolis e também na nossa região. Daqui a pouco, inclusive, vamos tratar de um homicídio que foi registrado na zona rural de Silvânia, onde um homem de 59 anos de idade foi assassinado a tiros. E por falar em homicídio, tivemos a localização de 2 pessoas envolvidas em um homicídio que foi praticado no ano de 2019 aqui na cidade. Ainda envolvidos no furto de uma loja que foram presos pela polícia, tivemos ainda ocorrências relacionadas à situação de fuga da polícia militar e por aí vai. A gente traz essas informações a partir de agora para você, ouvinte da 97.7 FM. Olha só, no último dia 23, uma equipe do 4º Batalhão estava em patrulhamento pela Avenida Brasil Norte quando se deparou com um motociclista. Ele que viu a polícia e começou a acelerar de forma brusca, isso já por volta das 10 horas da manhã. Os policiais deram ordem de parada, mas ele não obedeceu e tentou fugir em alta velocidade. De acordo com as informações da polícia, durante o acompanhamento, esse motociclista transitou em alta velocidade ali pela região do Calistolândia, primeira etapa, colocando em risco a integridade física de pessoas que passavam pela região e também podendo provocar acidentes, porque ele não estava respeitando a sinalização. Quando
no cruzamento da rua Pedro Tunellini com a Avenida Califórnia, ele colidiu com um carro de passeio. A motocicleta que ficou bastante danificada e da mesma forma a parte frontal desse veículo. O motociclista que empreendeu fuga, ele foi identificado. Um jovem de 20 anos de idade com as iniciais GGM. Ao ser questionado sobre o motivo da fuga, ele disse que estaria tentando fugir porque não possui carteira nacional de habilitação. Ele sofreu algumas escoriações pelo corpo, mas recusou o atendimento médico. E por esse motivo, então, a motocicleta que ele pilotava precisou ser encaminhada ao Centro Pátio. Além disso, vai ter que pagar pela multa, né? Os dias que essa moto ficar no Centro Pátio e ainda arcar com os custos do prejuízo causado naquele veículo que foi atingido durante essa tentativa de fuga lá no Calistolândia. E nós apuramos também uma informação de uma ação da Força Tática do 3º CRPM, onde durante patrulhamento pela rua Edgar Dantas Borges, a equipe da Força Tática notou uma movimentação estranha de caminhões nas proximidades, isso ali no setor Sítios de Recreio Vale das Laranjeiras. Verificando a situação, foi encontrado na rua Antônio Canedo uma retirada de cascalho, a princípio, de acordo com a polícia, em desacordo com a regulamentação. Haja vista que as pessoas que estavam ali não apresentaram nenhuma licença para essa extração de cascalho. Ao chegarem no local, encontraram na máquina escavadeira hidráulica um senhor e outros 3 caminhões a serem carregados de cascalhos. Ao ser indagado sobre a licença, nenhum deles soube informar se tinha. Lembrando que essa extração de cascalho que a polícia observou no local é de responsabilidade de uma empresa, de uma construtora e incorporadora, conforme consta até mesmo o que está escrito nos uniformes dos funcionários e também um slogan que foi plotado nos caminhões. Diante disso, os envolvidos foram levados até a central de flagrantes para as devidas providências legais, porque existem 2 artigos do Código Penal que tratam desse assunto. O artigo 55 da Lei dos Crimes contra o Meio Ambiente, que é executar lavra de recursos minerais sem a autorização. E ainda o artigo 2º da Lei 8.176 de 91 constitui crime contra o patrimônio na modalidade de usurpação, produzir bens ou explorar matéria-prima pertencentes à União sem autorização legal ou em desacordo com as obrigações impostas pelo título autorizativo. Então, foi uma informação que nós apuramos de uma ação da Força Tática no último dia 23 por volta das 14h30. Aproveitando aqui, um abraço para dona Cleide, ouvinte aqui da São Francisco, e também por o esposo dela, o senhor Clarete. São moradores aqui da região central. Encontrei com eles ontem aqui na Barraquinha de Santana e dizem que acompanham a Rádio São Francisco todos os dias. Um abraço à senhora dona Cleide, o senhor Clarete, gratidão por essa audiência qualificada. Também um abraço para o doutor Ulisses Valentim, do Grupo de Investigação de Homicídios, e para o doutor Cleiton Lobo de Araújo, plantonista da Central de Flagrantes da Polícia Civil. Encontrei com eles ontem na 41ª edição da Mini Maratona 31 de julho. Também são atletas. O Dr. Cleiton cumpriu seus 10 quilômetros aí. Parabéns a todos também os envolvidos, todas as pessoas que participaram dessa corrida que marca os 115 anos da cidade de Anápolis. E olha, 2 envolvidos em um suposto furto foram localizados pela polícia ontem, no horário de almoço, no setor central. O que acontece? Uma viatura do 28º Batalhão estava em patrulhamento pela área central quando observou 2 indivíduos ali pela rua Barão do Rio Branco em atitude suspeita. Eles que ficaram um pouquinho... é perigoso, nego treme nas bases, se tiver na hora é perigoso até na calça ele cagar. Sabe, dando aquela disfarçada, tentando esconder o rosto, e aí eles foram abordados. Tratam-se de
Moisés Souza da Silva, de 20 anos de idade, e também o outro envolvido nessa abordagem é o Cláudio Carlos Lima, com 55 anos de idade. O que acontece? Com eles foram encontradas bermudas novas com etiquetas de uma loja ali próximo à Praça Americana do Brasil, a loja Marisa, onde a gerente desse estabelecimento relatou à polícia que o local havia sido furtado há poucos minutos. Diante da situação de flagrante, ambos os envolvidos foram conduzidos até a central de flagrantes da Polícia Civil, onde foram autuados com base no artigo 155. Indivíduos que também são suspeitos de terem cometido outros furtos aqui na região central. E é uma prática que eu digo para vocês que tem se tornado comum. Conversando com algumas pessoas que trabalham nas lojas, por exemplo, da rua Engenheiro Portela, eles estão até utilizando equipamentos que conseguem tirar aqueles itens que não permitem que a pessoa saia da loja sem que acione aquele tipo de alarme. Eles estão então especialistas nesse tipo de furto, isso não apenas em uma, mas em várias lojas aqui no setor central da cidade. Então, em relação a esse caso, esses dois indivíduos, o Moisés e o Cláudio, foram parar na delegacia ontem no período da tarde. E 2 envolvidos em um homicídio foram localizados pela polícia na data de ontem. Nós estávamos acompanhando essas informações ao longo da tarde de domingo e a gente traz as atualizações para você, ouvinte da São Francisco. 2 pessoas que são acusadas da participação do homicídio contra o Bruno Otávio Mendes de Oliveira, um adolescente de 14 anos de idade que foi morto no ano de 2019. A informação é de que o Bruno estava chegando em casa quando 2 indivíduos chegaram ao local questionando onde o pai dele estava. O adolescente se recusou a dizer onde estava o genitor e, por esse motivo, foi alvo de disparos de arma de fogo. Infelizmente, o Bruno não resistiu aos ferimentos e morreu no local. As prisões preventivas foram decretadas no final do mês de maio pela juíza Nina Sá Araújo, da primeira vara criminal da cidade de Anápolis. 2 pessoas foram localizadas ontem, a gente vai com essas informações para você. Uma localizada já por volta das 17 horas na região do setor Alto da Bela Vista. Uma equipe da Força Tática em patrulhamento pela rua Monte Castelo realizou a abordagem a Kênia Poliana Fernandes Beira, de 30 anos de idade. Contra ela, havia esse mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio. Ela foi conduzida até a central de flagrantes para continuidade a esse cumprimento do mandado de prisão. Um outro envolvido também nesse mesmo crime, ele foi localizado já na região do Jardim Gonçalves, também numa atuação da Força Tática no patrulhamento pela Rua Pérola. Foi abordado o Luca Felipe Gonçalves de Souza, de 24 anos de idade. Também contra ele foi encontrado um mandado de prisão, inclusive contra esse indivíduo 2 mandados de prisão referentes à apuração de crime de homicídio, ambos expedidos pela primeira vara da comarca da cidade de Anápolis. Ele também foi conduzido até a central de flagrantes da Polícia Civil. Inclusive, com as informações do Ministério Público em relação a esse caso, existem outros envolvidos com um possível homicídio, conforme nós relatamos aqui. Essa denúncia foi oferecida pelo Ministério Público do Estado de Goiás. Mas existem então outras pessoas que supostamente têm a participação nesse crime praticado contra um adolescente de 14 anos de idade no ano de 2019, o Bruno Otávio Mendes de Oliveira. Continuando aqui com as ocorrências policiais da São Francisco, infelizmente um homicídio foi registrado neste final de semana, mais precisamente ontem no período da tarde, na GO 437, no quilômetro 2, na zona rural de Silvânia, ali 3 quilômetros após o trevo de Silvânia, de acordo com o que nós apuramos com a 47ª Companhia Independente da Polícia Militar, que faz parte do 3º CRPM. Nós temos informações sobre
a motivação e nem a dinâmica desse homicídio, mas já temos a identificação da vítima. Um homem de 59 anos de idade foi alvo de disparos de arma de fogo e infelizmente não resistiu aos ferimentos. Trata-se de José das Dores Lobo. O fato aconteceu nos fundos de uma empresa Cocari, de acordo com o que consta na informação transmitida pela polícia. O homicídio que será investigado pela Polícia Civil, que deverá apurar a dinâmica e principalmente a motivação. E é claro que a família agora deseja a identificação da autoria desse crime, lamentavelmente. 2 senhoras foram identificadas pela polícia e são suspeitas de terem furtado aquela loja que fica ali na Avenida JK, que tem a Estátua da Liberdade, lá no bairro JK, Nova Capital. Ocorrência atendida pela polícia ontem no finalzinho da tarde. Uma delas tem 57 anos de idade, natural de Goiânia, a MESI, e uma outra já uma idosa, natural de Anápolis, com seus 66 anos de idade. De acordo com as informações, essas mulheres são suspeitas de terem furtado blusas de frio e também um cachecol dessa loja. E nisso, a polícia militar foi acionada. Outros objetos suspeitos também foram encontrados nas bolsas dessas mulheres, que então foram apresentadas na central de flagrantes da Polícia Civil. É furto atrás de furto, principalmente aos finais de semana. Tem até algumas informações de indivíduos que aparecem sempre no sábado em determinadas lojas aqui do centro da cidade. Sabe para quê? Para furtar. Trabalhar para conquistar aquele bem, aquele objetivo não quer não, mas quer tudo de graça. E é claro, a polícia está acompanhando algumas dessas pessoas que optam por praticar crimes nas lojas aqui da cidade. E também é válido informar que as denúncias, as informações, imagens de câmeras de segurança também podem auxiliar no trabalho do Serviço de Inteligência da Polícia e também no trabalho realizado pela Polícia Civil. PM e a Polícia Civil sempre atuam em conjunto. Então, se você tem a imagem de algum indivíduo que tenha praticado furtos ou que você tenha a suspeita de outros crimes, envie essas imagens para a polícia, porque isso poderá resultar numa prisão, não naquele momento do flagrante, talvez não seja possível, mas quando esse indivíduo estiver, por exemplo, transitando pela cidade, a polícia a abordá-lo, enfim, a colaboração da comunidade é fundamental para que essas pessoas sejam colocadas atrás das grades. E olha, compareceu até a delegacia uma senhora relatando o falecimento da sua sobrinha, da Auane Camargo Lemes. Segundo a comunicante, em meados do mês de junho deste ano de 2022, a Auane Camargo começou a apresentar fortes dores abdominais e desde então passou a fazer vários exames e chegou a iniciar um tratamento medicamentoso, porém sem sucesso. E no dia 7 desse mês de julho, ela foi internada no Hospital Estadual de Urgências Dr. Henrique Santilo, mas infelizmente ela não resistiu a essas complicações. Aparentemente, segundo a família, complicações após a descoberta de um abscesso no fígado. A família suspeita de negligência médica, de acordo com o que foi registrado no boletim de ocorrência. A vítima, uma adolescente, uma jovem, na verdade, de 19 anos de idade, nascida no dia 28 de fevereiro do ano de 2003. Desejamos aqui os nossos sentimentos a todos os familiares e aos amigos da Auane Camargo Lemes. A informação que foi registrada em um boletim de ocorrência na Polícia Civil. Sendo assim, encerramos o plantão policial destacando os principais fatos que movimentaram a área policial nas últimas horas e, é claro, principalmente no final de semana em Anápolis e região. E é claro que qualquer novidade você fica por dentro aqui na sua 97.7 FM, sempre atenta às principais informações da área policial aqui na nossa região.